Bom dia, meus irmãos, graça e paz a todos. Louvado seja o nosso Deus por nos conceder mais um dia de vida na sua presença. Nós convidamos a todos para que abram as suas Bíblias. No livro de Gálatas, capítulo 5, nós vamos concluir, pela graça de Deus, o estudo desta manhã, referente ao fruto do Espírito Santo. E nós demos o seguinte título para o texto que está em Gálatas, capítulo 5, versículo 22, como falei, que fala do fruto do Espírito Santo, o fruto que o Espírito de Deus produz na vida de um cristão, de um homem e de uma mulher que caminha com Cristo, que faz de Jesus o Senhor de sua vida. E demos o seguinte título: o maravilhoso fruto do Espírito Santo. Porque de fato é um fruto maravilhoso que o Espírito de Deus, o Espírito Santo, produz em nossa vida. Leiamos o texto. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando-nos uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Amém. Nós estamos utilizando também, meus irmãos, o auxílio de dois livros. Um de John Stott, que fala sobre o batismo e plenitude do Espírito Santo. E também o livro de Billy Graham, que fala sobre o Espírito Santo, ativando o poder de Deus em sua vida. E de fato nós precisamos do poder do Espírito Santo, da ação do Espírito Santo em nossas vidas, para nos conceder a graça, a força, o poder para vivermos segundo a vontade de Deus. Porque se formos viver de acordo com a nossa capacidade, com a nossa vontade, nós não iremos conseguir fazer a vontade de Deus. É preciso nos rendermos totalmente ao senhorio de Jesus Cristo, através da oração, da leitura da Bíblia, da comunhão, do partir do pão, do relacionamento, de andarmos com Cristo e uns com os outros, para podermos, de fato, sermos cheios do Espírito de Deus. E John Stott vai falar, como já repetimos, mas dividimos em 3 estudos, em 3 etapas. Ele vai falar que uma simples leitura dessas graças cristãs, que é exatamente o versículo 22 de Gálatas 5, que fala do fruto do Espírito Santo. Ele vai dizer que uma simples leitura dessas graças, porque são dons, são virtudes do Espírito Santo, virtudes do céu para a nossa vida, devem ser suficientes para fazer o nosso coração bater muito forte, porque é um retrato de Jesus Cristo. De fato, quando olhamos para esse texto, nós podemos ver Jesus, uma vida cheia de amor, de alegria, de paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Nós contemplamos o nosso Senhor nesse texto. É um retrato fiel de Jesus Cristo. E só fazendo um breve resumo, nós dividimos em 3, podemos chamar como Billy Graham chama, em 3 cachos. O fruto do Espírito pode ser dividido em 3 cachos. Se formos comparar como uma uva, cacho de uva. Então, podemos
dividir em 3 cachos. E o primeiro dele fala que podemos chamar de gomo. O amor é um gomo, a alegria é um gomo e a paz é outro, que torna um cacho dessa primeira parte do fruto do Espírito Santo e está relacionado com o nosso relacionamento com Deus diretamente. Como falamos que quando nós entregamos a nossa vida nas mãos de Jesus, a palavra de Deus diz que Deus derrama do amor dele em nosso coração. Ele nos enche do amor dele, de sua alegria e da sua paz. De tal forma que a nossa vida é completamente transformada. John Stott vai falar que o Espírito Santo coloca o amor de Deus em nosso coração, a alegria dele em nossa alma e a paz divina em nossa mente. Como a Escritura diz que a paz de Deus, ela não é a paz semelhante à paz que o mundo nos dá, mas Cristo afirma que a paz que Ele nos dá é uma paz que vem do seu trono de graça. É uma paz interior, que modifica tanto o nosso interior como o nosso exterior. É algo extraordinário. Falamos que a alegria, que o amor, a alegria e a paz permeiam um coração cheio do Espírito Santo. Podemos dizer que estas são suas características principais e permanentes. Se alguém está cheio do Espírito Santo, então a sua vida vai ser marcada pelo amor, pela alegria e pela paz de Deus. Quando nós não estamos em paz, então está faltando algo em nossa vida. Nós não estamos cheios do Espírito Santo, porque quando nós não estamos em paz, nós estamos, de certa forma, preocupados, ansiosos, atormentados. E o nosso coração só descansa se for em Cristo Jesus, se estivermos confiando nele e em paz, desfrutando da paz que Ele pode nos dar, que somente Ele pode nos dar, porque a paz do mundo, de acordo com a santa e extraordinária sabedoria de Jesus Cristo, a paz do mundo é uma paz passageira, aparente. Quando tudo está tranquilo, alguém pode ter paz, mas quando há dificuldades, não há paz no coração do homem. Mas Jesus nos dá paz mesmo diante do tormento, das lutas e da dificuldade. Ele nos dá certeza de que Ele está conosco, de que Ele está do nosso lado e que nós iremos vencer, que a tormenta vai passar, que Ele vai nos ajudar, que a simples convicção de que Cristo está conosco é suficiente para descansarmos em Deus, de que Ele está no controle de todas as coisas e que nós devemos descansar nele. Nenhuma pessoa pode nos dar essa certeza, nenhum homem pode nos dar essa convicção, somente Jesus Cristo. Por isso que devemos descansar nele, sempre nele, cumprindo sempre o nosso dever de cidadão e de cristão. E falamos também do segundo cacho, do fruto espiritual, que retrata de uma forma direta ou mais direta nosso relacionamento com o próximo, que fala de longanimidade, a palavra longa, significa paciência, de uma forma bem direta, né? Longanimidade significa paciência. Benignidade significa, que é o segundo gomo, amabilidade, ternura, gentileza e bondade, que é, né, a ação em ajudar as pessoas de forma direta, ações de boas obras. E hoje falaremos do terceiro cacho do fruto espiritual, focando nossa atenção no homem interior. O terceiro cacho do fruto espiritual inclui o que, irmãos? Quais são as virtudes? Fidelidade, mansidão e domínio próprio. Retrata de uma forma mais direta nosso relacionamento conosco mesmo. Nosso relacionamento, né, conosco mesmo.
consigo mesmo. E fala exatamente da sétima virtude, na ordem, né? As 3 primeiras, depois as 3 que citamos agora, e vamos iniciar a sétima, que é a fidelidade. Significa lealdade, confiabilidade. É importante destacarmos que uma pessoa que cultiva a fidelidade, no sentido de lealdade, de confiabilidade, tem paz interior, equilíbrio espiritual e emocional. Torna-se uma pessoa confiável. Isso faz bem para a pessoa, em saber que é uma pessoa que se pode confiar, uma pessoa confiável. A fidelidade de que se fala aqui não é uma referência à fé do cristão, mas a fidelidade que o Espírito Santo produz em uma vida cristã entregue a Ele, entregue a Jesus. Uma vida cristã entregue totalmente nas mãos de Deus. A mesma palavra aparece em Tito. Se puder colocar para nós, irmão. Tito, capítulo 2, versículo 10. Diz assim, Tito 2:10, e não roubá-los, mas mostrarem que são inteiramente dignos de confiança, para que assim tornem atraente em todo o ensino de Deus, nosso Salvador. Você pode colocar, irmão, na versão NVI, tá bom? Tá na NVI, isso, exatamente. Pensei que não. Ok. Certo. Mas mostrarem que são inteiramente dignos de confiança, como nós estamos falando, uma pessoa confiável. Agora coloque para nós o texto que está na terceira epístola de João, a terceira epístola de João, versículo 12. Coloque esse texto na linguagem de hoje. Terceira epístola de João, versículo 12. Todos falam bem de Demétrio, e a própria verdade fala bem dele. Nós também falamos bem a respeito dele, e você sabe o que dizemos a verdade. Então, a respeito dele, de Demétrio, todos falam bem dele. É uma pessoa confiável. Jesus Cristo também nos fala em Mateus 25, 21, na parábola dos talentos. O texto nos diz: fostes fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Então a palavra fidelidade tem a ver com confiabilidade, com uma pessoa fiel a Deus, fiel na sua vida cristã. A falta de fidelidade é um sinal de imaturidade espiritual, é um sinal de imaturidade emocional, é a recusa em aceitar responsabilidade. Billy Graham vai falar que os jovens querem ter todos os privilégios dos adultos, mas não querem assumir responsabilidade. De fato, nem todas as pessoas querem assumir responsabilidade. O Espírito Santo começará a aperfeiçoar e executar o plano de Deus em nossa vida, sempre que estivermos dispostos a dizer sim à sua vontade, a vontade dele, a vontade do Senhor. A Escritura está repleta com história de homens como Abraão, que andaram fielmente com Deus. Abraão, José, Daniel, tem vários homens e mulheres de Deus que andaram fielmente a Deus, como o texto de Hebreus 11, que fala dos heróis da fé, homens e mulheres que Deus
considerou fiéis. O maior teste para a nossa fidelidade pode ser quanto tempo nos dedicamos à Bíblia, à leitura da Bíblia e à oração, vivendo de acordo com os seus princípios. Então esse, de fato, é o maior teste da nossa fidelidade para com Deus. É se nós estamos andando com Ele, quanto tempo estamos gastando com a leitura da Bíblia e com a oração. As preocupações e ocupações deste mundo muitas vezes interferem na nossa vida fiel na presença de Deus. No meio da prosperidade, nós devemos nos cuidar para não cairmos na mesma armadilha que o povo ou a igreja de Laodiceia caiu, que incorreu num desagrado e na ira de Deus, quando pensava que não precisava de nada, que já era materialmente rica. Apocalipse 3:7. Billy Graham ainda continua falando que este gomo maravilhoso do cacho do fruto do Espírito, fidelidade, inclui fidelidade no falar de Cristo, fidelidade na nossa entrega e no nosso chamado, e fidelidade aos mandamentos de Jesus. A recompensa final para a fidelidade está em Apocalipse 2:10. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Glória a Deus. A oitava virtude, ou qualidade do dom do Espírito, retrata nosso relacionamento ainda conosco mesmo. É a mansidão. É o segundo gomo desse último cacho do fruto que o Espírito Santo produz em nossa vida. Mansidão significa predisposição a ser guiado, ensinável, alguém que é ensinável. Mansidão não significa, alguém que é frouxo, que é mole, mas um exemplo que John Stott usa é o exemplo de um cavalo. Cavalo, nós sabemos que tem muita força, mas quando ele é adestrado, quando ele é ensinado, ele se torna um cavalo manso, mas não deixa de ter a sua força. Ele tem toda a força para ser usado da maneira certa. A palavra mansidão é usada como também humildade na Bíblia da linguagem de hoje. Vem de uma palavra grega que significa brando, ser suave no trato com os outros. Jesus disse: felizes os humildes, porque receberão o que Deus tem prometido. Mateus 5:5. Em nenhum lugar da Escritura esta palavra implica em desânimo ou timidez. Nos tempos bíblicos, mansidão ou humildade significa muito mais do que na nossa língua de hoje em dia. Podemos citar o exemplo do apóstolo Pedro. Antes de ser chamado pelo Espírito Santo, Pedro era explosivo, era rude. Depois toda a sua energia passou a ser usada para a glória de Deus. Moisés foi chamado de o mais manso dos homens, mas antes de Deus o chamar, era altivo e independente. E levou 40 anos no deserto até se submeter completamente ao controle de Deus. Olha como levamos um tempo para Deus trabalhar na nossa vida, para o Senhor trabalhar em nosso coração. Mas nós precisamos permitir que o Senhor esteja nos transformando, sem que seja preciso levar 40 anos, como foi com Moisés.
Claro que Deus tinha uma obra e Deus tinha, né, uma missão muito especial para Moisés. Uma missão extraordinária, grandiosa. E Deus trabalhou no coração do seu servo. Billy Graham, essa parte toda é dele. Como você e eu podemos aplicar a mansidão em nossa própria vida? Jesus pôs diante de nós o seu próprio exemplo, dizendo-nos para sermos mansos e humildes de coração. Em primeiro lugar, não devemos reagir defensivamente quando nossos sentidos são perturbados, como Pedro fez quando cortou a orelha do soldado que foi para prender Jesus. Então Jesus nos ensina como devemos aplicar a mansidão em nossa própria vida. Não devemos reagir defensivamente, como Pedro fez, reagiu cortando a orelha do soldado. Em segundo lugar, não devemos querer ter preeminência, como Diótrefes. Nosso desejo é que em tudo Jesus Cristo tenha a primazia. Em terceiro lugar, não devemos procurar reconhecimento e recompensa, ou ser considerado a voz da autoridade, como Janes e Jambres. Cada um de nós não pense, ou cada um de vós não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, como está em Romanos 12, 3 e 10. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Quando Jesus Cristo governa a nossa vida, a mansidão pode se tornar uma das nossas virtudes. A humildade pode ser o sinal mais visível de grandeza que há em nós. Talvez você e eu nunca seremos respeitados como voz de autoridade. Talvez nunca recebamos aplausos do mundo. Pode ser que nunca governemos. Mas um dia os mansos hão de herdar a terra, conforme as palavras de Jesus. E ninguém pode nos tirar parte que nos cabe no direito da herança divina e cheia de alegria que Deus preparou para nós. Amém, meus irmãos? Como a mansidão é uma virtude importante. Quando você está, em seu trabalho ou na sua escola e alguém vem e lhe mete ali, uma crítica pesada, direta, ou lhe ofende, se você estiver cheio do Espírito Santo, você terá sabedoria para não brigar, para não discutir, mas para falar com sabedoria, para responder com sabedoria. A palavra de Deus nos fala que Jesus Cristo, quando estava sendo entregue em nosso lugar, naquela cruz, recebeu muita humilhação, muitas afrontas. Mas o que é que a Escritura fala? Que ele não abriu a sua boca. Jesus sabia da sua missão. E quando Cristo falou, ele falou de uma forma extraordinária, em que as pessoas não tinham resposta, não tinham como se defender. Então, como nós precisamos da sabedoria, dessa virtude, da mansidão, que pode ser também entendido como humildade, para agirmos de forma correta diante de situações delicadas em nossa vida. E a melhor coisa é confiarmos em Deus, é entregarmos tudo nas mãos de Deus e agirmos somente quando Deus nos der palavra, quando Deus nos dirigir.
é difícil, irmãos. Eu sei que é difícil para todos nós, que quando alguém afronta, nós queremos na hora ter uma resposta. Eu vou confessar algo para os irmãos. Eu tinha, até antes de ser crente, eu creio, mas tinha uma grande admiração por pessoas que tinha resposta na hora que alguém falava. Quando eu era pequeno, lá em Teresina, criança, né, tinha uma vizinha que tudo que alguém falava, ela falava na hora, uma resposta na hora. Mas nem sempre era acompanhada de sabedoria. Às vezes, a resposta era acompanhada, né, de outra resposta ali dura, né, pagando ali na mesma moeda, em uma moeda mais alta ainda. E eu ficava, rapaz, como é que a pessoa tem essa resposta na hora? Mas depois que me converti a Cristo, a minha admiração passou a ser em Jesus. Em Jesus Cristo. Jesus tem uma resposta, ou a Escritura relata as suas respostas, as suas explicações, as acusações, muitas delas, né, infundadas. Mas Jesus sempre teve uma palavra de sabedoria, de autoridade. Que coisa extraordinária. Então, os exemplos, certamente, do mundo, não devem encantar, né, o nosso coração, a nossa vida, mas o que deve, né, mover o nosso coração é apenas o exemplo de Jesus, ou de pessoas que caminham com Jesus, que estão fundamentadas na palavra de Deus, porque são exemplos de vida que abençoam, que transformam. O que adianta, né, se alguém nos agride com palavras e nós, né, na mesma hora agredimos também? Não foi o que Cristo nos ensinou. Então nós temos que pedir a Deus sabedoria para que possamos agir de maneira correta. Nós precisamos muito de mansidão no nosso dia a dia. Mas para finalizarmos, irmãos, a nona virtude, ou o terceiro gomo desse último cacho do Espírito, do fruto do Espírito, é o domínio próprio. Domínio próprio, ou temperança, em algumas versões. A palavra grega significa senhorio forte e pesado, capaz de controlar nossos pensamentos e ações. Billy Graham vai falar que a falta de domínio próprio já derrotou reis e tiranos. A história ilustra isto. Alguém disse uma vez: existem homens que podem comandar exércitos, mas não podem comandar a si mesmos. Existem homens que com suas palavras inflamadas podem cativar multidões, mas não conseguem ficar quietos diante de provocações ou insultos. O maior sinal de nobreza é o domínio próprio. No sentido original, o termo descreve a capacidade de uma pessoa conter-se a si mesma. Exercendo o domínio próprio, submetemos todas as nossas vontades à obediência a Cristo. Salomão escreveu em Provérbios, bote para nós na NVI, meu querido irmão, Provérbios 16, 32. Melhor é o homem paciente do que o guerreiro, mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. A Bíblia Viva faz uma paráfrase da última parte do versículo. É melhor ter domínio próprio do que comandar um exército.
Provérbios 25, 28. Como a cidade com os seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar, não sabe dominar-se. Paulo ensinou a importância do domínio próprio. Qualquer atleta que queira ganhar uma corrida deve treinar até controlar totalmente seu corpo, diz ele aos seus leitores, e enfatiza que o prêmio não é uma coroa perecível, mas uma coroa que dura para sempre. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Eu esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo ser desqualificado. 1 Coríntios 9, 25 e 27. Nunca foi tão necessário ter domínio próprio em todos os aspectos da vida como hoje. É imperativo que os cristãos sejam o exemplo em uma época em que a violência, egoísmo, a vida indisciplinada tenha destruído este planeta, ou está destruindo este planeta. O mundo precisa deste exemplo, alguém firme em que possa segurar uma âncora em mar brávido. Durante séculos, os cristãos pregaram que Cristo é a âncora. Se nós que temos o Espírito Santo vivendo e atuando em nós, falharmos e cairmos, que esperança resta para o mundo? Enquanto o nosso eu não estiver crucificado com Cristo, o novo ser em nós não pode dar o maravilhoso fruto que é característico da vida de Jesus Cristo. Se o Espírito Santo pode fazer com que o Cristo em nós seja visível por fora também, nenhum esforço humano pode produzir o tipo de pessoa que Deus quer que nós sejamos. Mas quando o Espírito nos enche, Ele produz seu fruto em pessoas cada vez mais semelhantes com Jesus. Meus queridos irmãos, que o nosso Senhor Jesus Cristo nos ajude, nos conceda graça, que possamos nos apegar cada vez mais a Jesus, para que o fruto do Espírito Santo possa surgir de uma forma cada vez mais completa, ou possa surgir completamente em nossa vida. Jesus Cristo nos deu exemplo em todas as coisas, em todo o fruto do Espírito Santo. E como igreja do Senhor, nós também devemos produzir ou permitir que o Espírito Santo produza esse fruto em nossa vida. Basta dependermos do Espírito Santo em todas as coisas. Basta dependermos de Jesus Cristo e sermos guiados por Ele. Quando somos guiados pelo Espírito Santo de Deus, quando ouvimos a voz de Jesus em Sua palavra, então a vida se torna muito simples de ser vivida. O Senhor nos concede graça, sabedoria, força, paz, direcionamento em todas as coisas, e por mais que venha as aflições, as dificuldades, Ele está no controle, Ele está nos dirigindo em todas as coisas. Se não tivermos a direção de Deus, nós iremos passar muitas dificuldades. Se não tivermos a direção de Deus, terá coisas que seriam simples para serem resolvidas, e vamos dar uma volta tão grande para resolver, como o povo de Deus andou no deserto. Deu uma volta tão grande, em que estava tão perto a terra prometida,
mas porque eram duros de coração, rebeldes a Deus, eles tiveram muitas dificuldades. Então que o Senhor nos abençoe e nos ajude para que possamos fazer a sua vontade e termos uma vida simples, uma vida leve, uma vida abençoada por Deus, por mais que tenha dificuldades, mas que a paz e que a direção dele venha reinar em nosso coração. Amém?